Então, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Unicer, né, da UNB, na pessoa da professora Margot, também a professora Eliana e todo o suporte que a Malu nos deu, né, nesse preparo da aula, enfim, dessa interface que nós vamos estar utilizando. Então, nós vamos falar sobre o uso adequado de saneantes domissanitários para evitar intoxicações. Eu sou a professora Aline Fidelis, da Universidade Federal de Alagoas. Temos também hoje, como a Malu falou, são 3 professores, que bom que é a maior quantidade de professores que vocês tiveram. O professor Rui Reis, que é professor da UFAL também, e a professora Tamires Andrade, que é professora da Estácio. Ambos vão se apresentar, né, num determinado momento. Eu vou dar início à nossa aula, e vocês podem ir anotando suas dúvidas, e ao final, as perguntas que forem surgindo, nós vamos retirar, né, todas as dúvidas ao final. Espero que seja proveitoso para todos e todas, e vamos dar início, tá bom? Nós vamos iniciar explicando um pouquinho, que vocês já devem estar cansados de saber, mas para a gente entender um pouquinho dos domes sanitários, vamos voltar um pouquinho à questão da estrutura do vírus. Então, o coronavírus, ele é um vírus envelopado, e aí o que é que significa isso? E nessa regiãozinha aqui que eu estou mostrando para vocês, ele apresenta uma bicamada lipídica, como se fosse uma membrana. Na verdade, quando o vírus entra na nossa célula, na célula humana, quando ele vai embora, ele leva um pouquinho da nossa membrana. Esse vírus realmente enfim, até isso ele faz com a gente. Ele leva um pouquinho embora da nossa membrana, e é justamente esse envelope que ele tem, e que é uma proteção para ele. Então, nós vamos estar falando dos domes sanitários, que são substâncias que a gente usa no dia a dia como produtos de limpeza e que atacam especificamente esse envelope do vírus. E aí, esse envelope vai ser justamente o local de ação dessas substâncias, dos domes sanitários, tá bom? O que são domes sanitários, né? São saneantes domésticos, são preparações destinadas à higienização, à desinfecção domiciliar, seja do ambiente domiciliar de maneira geral, ou ambientes coletivos, inclusive os ambientes públicos, lugares de uso comum, e também são considerados domes sanitários algumas substâncias utilizadas no tratamento da água. Esses domes sanitários, é preciso que a gente deixe bem claro que, nesse momento, nós estamos realmente precisando utilizá-los com maior frequência. E daí vem a preocupação em relação às intoxicações. Uma vez que nós estamos precisando utilizá-los com maior frequência, aí a gente tem que se cuidar em relação ao bom uso desses domes sanitários, ao uso correto, para a gente diminuir os casos de intoxicações por esses domes sanitários. Então, vamos lá. Os principais domes sanitários que estão sendo bastante utilizados para a higienização e desinfecção, seja ela individual ou a desinfecção de superfícies, que a gente também está tendo muita necessidade de desinfetar as superfícies de maneira geral, alimentos, né? Quando os alimentos chegam do supermercado por entrega, ou que a gente vai ao supermercado fazer a compra, então a gente está precisando fazer a higienização desses alimentos e utilizando cada vez mais, né? Sempre foi necessário fazer esses procedimentos que a gente agora está cansado de escutar. Faça a higienização das mãos, como até a Malu falou no início, né? Faça a higienização das mãos, faça a higienização das superfícies, a higienização de alimentos. Isso sempre foi requerido, mas agora, obviamente, com a questão do coronavírus, do SARS-CoV-2, as pessoas estão
recebendo informações de que devem fazer essa desinfecção de forma mais eficiente e o uso mais frequente desses produtos. Então, é necessário que a gente tenha os cuidados corretos. E aí, os mais utilizados são o famoso álcool A70, não é? Que o professor Rui vai falar para vocês, vai explicar para vocês a questão do álcool, da graduação alcoólica. Os detergentes e tensoativos, que o professor Rui também vai estar explicando. Então, detergentes para lavar louça, os sabões líquidos, os sabonetes líquidos, super surfactantes. A questão do hipoclorito de sódio, água sanitária. E também os outros desinfetantes, que ao final, que a água sanitária, o hipoclorito, a professora Tamires vai estar falando para vocês. E os outros desinfetantes que eu vou estar comentando mais no final, tá? Então, assim, desde já, a primeira dica, a primeira informação que a gente sente a necessidade de passar para vocês é a questão de conservar fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Então, todos esses produtos de limpeza, esses domes sanitários, precisam ser conservados, armazenados longe do alcance de crianças e animais domésticos. Por quê? De acordo com o Sistema Nacional de Informações Toxicofarmacológicas, esses produtos, eles promovem as intoxicações normalmente por vias de exposição em que as pessoas se expõem de forma acidental, e é mais comum crianças e idosos. Claro que se tiver alguma confusão mental envolvida, mas as crianças são o principal público, e os pets, os animais domésticos, porque realmente eles não têm como discernir, não é? O que é que esses produtos têm, qual a toxicidade desses produtos. Então, falando das vias de exposição, os domes sanitários, ou os saneantes domésticos, ou os produtos de limpeza, eles podem ser absorvidos por diferentes vias de exposição. E, a depender da via de exposição, pode desencadear certos casos de intoxicações. Então, a via inalatória é a via de grande importância devido aos efeitos respiratórios causados. E aí a gente imagina, agora nesse momento da infecção pelo SARS-CoV-2, pelo coronavírus, a questão de qualquer irritação das vias aéreas por um produto de limpeza, essa irritação ela pode ser confundida com sintomas que estão sendo relatados como sintomas relacionados à doença COVID-19. Então, por exemplo, se uma substância, um produto de limpeza, ele é irritante para as vias aéreas e causa aquela sensação de dor de garganta, a pessoa que foi intoxicado pode vir a confundir esse sintoma e achar que está com o sintoma da doença. Na verdade, sofreu uma intoxicação exógena ali por um produto de limpeza. A via cutânea, ou seja, a pele, né? É a segunda mais importante via de exposição, porque a absorção é rápida através da epiderme e da derme. E a via oral, claro, é mais comum de forma acidental em animais e crianças. Então, essas são as principais vias de exposição que são relatadas pelo Sistema Nacional de Informações Toxicofarmacológicas e também há as notificações que a gente encontra no DataSUS, não é? Por intoxicações exógenas por produtos de limpeza. Então, as três vias mais comuns são inalatória, cutânea e a via oral, infelizmente, que é a acidental mais encontrada como notificação. Então, agora eu vou deixar vocês um pouquinho com o professor Rui, ele se apresenta para vocês e ele vai tratar um pouco sobre o álcool etílico e os surfactantes, os tensoativos. Tá joia? E boa tarde mais uma vez, né? Mais uma vez agradecer a professora Margot e toda a equipe da UNICEF. Eu já venho trabalhando também, pessoal, teve o evento de gerontologia, muito interessante também, uns 2 anos atrás, o internacional, a professora Margot organizou também, então é um prazer realmente para a gente da universidade estar contribuindo também
para essa educação em saúde, né, que é tão importante e que já vem, né, na realidade, é uma demanda que a gente, nos trabalhos de extensão da universidade, já vem trilhando bastante sobre esse tema. E a gente cai numa situação atual onde precisamos realmente esclarecer cada vez mais a população com relação a esses produtos, né, que são utilizados e esses riscos, né, da toxicidade. Então, vamos falar um pouquinho do álcool etílico, né, 70%. Então, a gente vê, está vendo tanto produto, tanta gente fabricando, né, em casa também, que não se deve, nas receitas caseiras, e a gente tem que consumir realmente produtos de uma qualidade, né, que garantam a qualidade, porque ele só vai ser eficiente realmente como germicida se ele realmente tiver uma qualidade adequada. E quem garante isso são os órgãos de fiscalização que verificam essa produção e esse controle de qualidade adequado. Mas vamos lá, né? A pergunta que está aí colocada: por que utilizar o álcool em gel contra o SARS-CoV-2, né? Então, a gente tem um meio de ação do álcool, né? A graduação alcoólica, que todo mundo também... Ah, mas eu encontro lá no supermercado ou na farmácia o álcool INPN, INPN o grau também, né? Gay-Lussac, qual o GL... O que é que eu tenho que comprar? Qual a graduação alcoólica? Por que uma é maior ou menor? A gente tem que ver que ela, com relação à toxicidade, até que dose, realmente, como é que esse álcool que eu estou utilizando tanto agora, como é que ele é tóxico? O que é que ele pode, como o professor Aline já adiantou, eu estar utilizando tanto, o que é que ele pode causar, né, de toxicidade, já que a gente está utilizando tanto esses produtos. Pode passar, por favor, professora. E aí, a gente vem que o álcool etílico ele é eficiente desinfetante, né, nas superfícies, objetos e antisséptico da pele. Para essa finalidade, ele tem que estar aí, ó, nessa graduação com 70%, volume de volume e o peso do peso, né, de acordo com para poder ter essa destruição. E aí muita gente pergunta por que esse álcool, né, a 70 ele é mais eficiente do que o álcool a 90, por exemplo, que é mais concentrado, ou a 50. É porque, para poder haver ação do álcool, é preciso que ele não se evapore tão rápido. E aí, uma determinada quantidade de água, aí que foi vista na parte de 30%, era a concentração ideal para poder ele ter, o álcool a 70%, ele ter esse efeito realmente bactericida, né? Importante lembrar aí, como está aí na nota, a venda do álcool líquido em concentrações superiores a 54 GL nos supermercados foi autorizada pela Anvisa, né, em 2013, e já desautorizada, desculpa, em 2013, por ser altamente inflamável. Então, essa foi a grande questão agora, né? Puxa, a gente não pode ter um álcool na graduação alcoólica alto, porque as pessoas podem estar pegando e ter risco de incêndio e esse perigo todo, e ao mesmo tempo a gente tem que estar utilizando para poder matar, se defender do coronavírus. Então, a Anvisa permitiu agora uma venda temporária desse álcool líquido com concentração exclusiva a 70%. Então, para este momento, na realidade, que houve essa liberação, mas que acredito, passando tudo isso, a Vigilância Sanitária vai rever e disponibilizar no mercado a graduação alcoólica anterior. Pode passar, professor. Aí vocês vão anotando, no final a gente vai vendo, né? Acho que passou. Desculpa. Não, tranquilo. Qual a diferença entre álcool em gel e álcool líquido? A gente tem que ter isso bem, né, bem determinado na nossa mente. O álcool em gel está ali, ele age por mais tempo na superfície do corpo aplicado, além de ser menos agressivo à pele. E aí a gente já abre, né? O álcool em gel normalmente a gente aplica nas mãos da gente, mas tem também a opção do álcool glicerinado, né? Eu me lembro quando eu trabalhava em farmácia de manipulação, a gente utilizava muito o álcool glicerinado. Só tem uma dificuldade, às vezes, quando a gente quer colar o rótulo no vidro do medicamento, porque a glicerina ela escorrega, né? Dá uma umectada, e aí a gente não conseguia colar bem, mas depende da finalidade. No nosso caso aqui, como a gente, nesses tempos, estamos utilizando bastante o álcool em líquido e o álcool em gel, é interessante que, quando for utilizar o álcool em líquido, a gente esteja utilizando ele com glicerina, na concentração adequada.
Assim, a formulação líquida destinada especialmente à superfície de objetos. Então, se eu não vou estar passando nas minhas mãos, normalmente você não vai estar precisando colocar glicerina. Então, passa na mesa, nas bancadas, o álcool líquido. E o álcool gel e o álcool glicerinado a gente destina ao nosso corpo. Na ausência do álcool em gel, pode ser utilizado o álcool líquido, desde que contenha esse teor de 70%, que é o que a gente falou. Ele tem que estar, né, a concentração para poder ter atividade bactericida, tem que estar entre 60%, 80%, 90% no máximo, aí, para poder ter essa ação. Então, mas o ideal é a 70%. Então, para poder o álcool etílico hidratado, né, comprado de 70% de alcoólico, deve constar lá no rótulo 70% INPN, né, e 77% graus Gay-Lussac, tá? Nacional de Pesos e Medidas, né, o INPN. Pode passar, professora. E aí vem sempre essa pergunta, eu devo fazer o álcool em casa, é seguro, não é? Nenhum produto, gente, vocês queiram e pretendam manipular em casa. Por quê? Porque, por mais limpo que seja o ambiente das nossas casas, nossas residências, a gente não tem, segundo as regras de boas práticas de manipulação, um ambiente adequado para fazer isso. Então, a gente não deve estar fazendo essa manipulação em casa e sim adquirir produtos que foram aprovados pelos órgãos de vigilância. Então, o álcool em gel, que é comercializado, passa por rigorosos produtos de produção, padrões e monitoramento, além de passar pelo controle de qualidade, que é a coisa mais importante, que é o que vai garantir que a gente está utilizando o produto naquela concentração e ele estegue, né? Até porque a embalagem, a questão do acondicionamento da embalagem, tudo isso, só o pessoal realmente que produz, que está autorizado a produzir, é que tem todo esse conhecimento em termos de envase, de acondicionamento e produção, né? Garantindo assim a padronização e a regularidade e qualidade do produto. No entanto, o álcool em gel preparado a partir de receitas e métodos caseiros não passa por nenhum tipo de qualidade, portanto, não tem essa garantia de eficácia, além de poder causar sérios danos a quem produz. Então, a gente está vendo muita receita por aí, YouTube, outros canais aí mostrando. Você pega aqui, normalmente você pega o álcool, água, o gel, a base de gel pode ser natrosol, carbopol, mas enfim, e peróxido, né, de hidrogênio. Tem que ter cuidado, porque isso causa mal também quando você não está em contato com esses produtos e manipula de maneira errada. Então, procure não executar em casa essa prática e tem os órgãos, tem os locais adequados, já aprovados pelo sistema, né, pela regulamentação da Anvisa, para poder ocorrer essa produção. Tudo tendo em vista que se você está consumindo um produto de qualidade duvidosa, você pode ter a ineficácia, além de efeitos tóxicos, que sabe lá de onde é que como foi preparado aquele produto. Para passar. Então, aí a gente coloca com relação aos efeitos tóxicos causados, né, causados pelo álcool. Pode causar irritação leve a moderada nos olhos, aí a gente tem que ter esse cuidado, né, caso entre em contato, lavar bem os olhos, né, são maneiras de tentar minimizar. Contato prolongado pode causar irritação na pele, podendo agravar dermatite já existente, até porque o álcool ele é desidratante, né? Então, se ele está em contato constante na pele, por isso que a gente coloca a aplicação em álcool em gel ou em álcool glicerinado, para diminuir essa irritabilidade na pele de tanto a gente está passando, né? Tem vários colegas que já relataram problemas de pele decorrentes desse uso contínuo e constante, principalmente profissionais da área de saúde. Inalação, caso o vapor seja inalado, pode causar lesões pulmonares moderada a grave, além de parada respiratória, nos casos extremos. Então, a gente tem que considerar do sintoma mais leve até o mais grave quando do efeito tóxico. Então, a gente tem que estar tendo cuidado para não agravar essa quantidade de álcool inalado e causar um problema aí. E a ingestão causa irritação gástrica, podendo levar à morte. Isso a gente chama a atenção tanto do álcool isopropílico como do etílico. O etílico é o mais comum. O álcool isopropílico também tem que ter muito cuidado, porque ele já tem mais a utilização aí nas superfícies também, principalmente computadores,
né? Muita gente pergunta por que ele é utilizado, é porque a quantidade de água nele é bem menor do que no álcool etílico, então por isso você tem uma degradação menor de uma superfície se você utiliza o álcool isopropílico, mas tem também, da mesma forma que o etílico, se for usado de maneira errada, pode ter o efeito tóxico também pronunciado. Próximo. Perigos que pode causar, né, o álcool etílico. É um produto inflamável, então tem que ter armazenamento longe do fogo e do calor, e a embalagem, a gente reforça bastante isso. Tem que estar condicionada adequadamente e fechada, porque, veja, se a gente não acondicionar devidamente a embalagem, o álcool ele é volátil. Então, se eu comprei um álcool a 70, com algum tempo, se tiver tendo algum vazamento, você vai ter perda do álcool. E vai estar utilizando aquele produto sem utilidade nenhuma, porque a graduação alcoólica dele não vai estar na faixa que a gente preconiza como boa, ótima para essa atividade bactericida, né? Germicida da vida, que é de 60% a 80% mais ou menos. Pode causar intoxicações? Com certeza. Então, armazene longe de crianças e animais. A gente, infelizmente, acha que nunca vai acontecer, então deixa em qualquer local, e não é assim. A gente tem que ver que nós temos um certo controle com a gente, mas tem outras pessoas, principalmente crianças e animais, que não têm o mesmo discernimento que a gente. E possui ação queratolítica, né? De preferência formulações em gel para aplicar na pele, porque a gente conversou. Tanto a forma em gel como o álcool, se for na forma líquida, ele tem uma percentagem de glicerina. Tá? E aí a gente chega também em outros produtos, né, que estão sendo bastante utilizados, danados, tensoativos, né? Muito eficazes realmente contra o SARS, né, novo coronavírus. Será que eles podem causar problema à saúde? Com certeza, todo produto químico, a gente tem que ter essa noção na nossa vida. Produto químico usado de forma errada dependendo da maneira errada, né, logicamente, você vai ter problema com certeza. Porque aquilo dali é um ácido, um sal, uma base, um óxido que for ali, e pode estar agredindo e vai agredir com certeza se você não utilizar da maneira correta. Então, os tensoativos eles são excelentes, né, para a utilização, né, nessa situação que a gente está. São substâncias que, devido às suas características químicas, conseguem interagir tanto com a parte polar, que é a água, como a polar, que é a gordura. Então, a gente imagina o seguinte, imagine se a gente fosse lavar nossas mãos ou tomar banho sem a ajuda de um sabonete, de um sabão, do que for. Então, a força que a gente teria que empreender, né, na nossa superfície, na nossa pele, seria muito forte, porque a água ela não consegue carrear. É só a gente lembrar, se colocar uma água junto com uma margarina, uma manteiga, não se mistura, né? Então, a gente precisa do tensoativo para poder carrear essa sujeira, essa parte lipídica aí da vida. E aí os tensoativos fazem o quê? Eles são eficazes contra o coronavírus porque eles abrem, conforme a professora Aline falou, esse envelope, essa parte externa do vírus, que é feita de lipídio, de gordura, então ele abre e literalmente destrói essa parte externa, que é justamente a parte responsável pela penetração nas nossas células. E aí, tirando essa parte externa, o vírus fica inativado. Dessa forma, os tensoativos retêm pequenos fragmentos dos vírus, sendo assim levados pela água. Então, a gente tem uma série de tensoativos, né? Aí, se a gente for entrar, tensoativos aniônicos, catiônicos, anfóteros, não iônicos, e aí cada um tem a sua utilidade, principalmente os aniônicos são os mais utilizados, mas aí cada um tem a sua utilidade e devem ser utilizados da maneira correta. É isso que a gente chama a atenção. Exemplos de produtos que contêm tensoativos são utilizados, então está lá o sabão em pó, sabão em pedra, sabonete para o banho, os detergentes, sabonete líquido, então todos eles contêm os tensoativos que vão ajudar na limpeza e na prevenção dessa doença. Vai passar. Então, como higienizar mãos, a gente diz que é um produto, mais que a gente esteja batido, está aí para vocês com relação à higienização.
A gente vai disponibilizar, né, para vocês toda essa parte de lavagem, como é importante essa lavagem das mãos. Ah, mas tem que... eu até vi num vídeo um cidadão dizendo que canta parabéns para você 2 vezes, para poder um tempo mais ou menos necessário, para poder você... É um tempo que a gente precisa de gastar, minha gente, para poder ter a certeza que as nossas mãos estão relativamente, normalmente mais limpas, porque a gente não consegue eliminar 100% de todos os micro-organismos que estão lá, porque tem os ductos lá das sebáceas, sudoríparas, que a gente não consegue tirar algum patógeno que esteja por lá. Mas aí, quando estiver executando essa lavagem das mãos, realmente, conforme está aí, né, inclinar, qualquer dúvida eu vou tirar. Sempre fazer esse passo a passo. O que a gente chama a atenção de vocês é isso. É esse passo a passo que a gente precisa de ter e não ter pressa em executar essa parte da higienização das mãos. Então aí as etapas a gente vai deixar esse material também para que vocês possam... A única recomendação que, mais uma vez, a gente reforça não tenham pressa com relação à higienização. Chegou em casa, vocês façam, é todo um ritual que é ter. Aliás, já deveria de ter, né? Não é só nesse tempo agora, como bem falou o professor Aline, no início. Nós já deveríamos de ter esse ritual sempre que a gente chegasse em casa, né, da rua. Eu coloco até o exemplo do meu pai, que era médico. Meu pai, antes de falar com a gente dentro de casa, quando ele chegava ao consultório, ele primeiro tomava banho, se lavava por completo, para depois dar um abraço ou falar com a gente. Então, a mesma coisa a gente tem que fazer quando a gente volta da rua, sai, né? Verdade? Mas vamos lá, vou colocar isso como prática nas nossas vidas. Toxicidade dos tensoativos, aí vem a parte, né? Com tudo que a gente falou, se for utilizar da maneira correta, aí a coisa começa a complicar, né? Então, tá aí. Os sabões e os detergentes possuem baixa toxicidade, porém, pode tornar-se grave dependendo da exposição dos produtos. Né? Então, principais efeitos tóxicos: vômitos, se houver a ingestão abdominal, cólicas abdominais e diarreia, se houver ingestão também acidental, irritação ocular, se expor de alguma forma. Né? A gente tem até quando a gente está tomando banho mesmo, né, o que passa o shampoo que cai no olho e dá uma irritação danada, né? Aí, dependendo do tensoativo que você utiliza, porque nos shampoos, por exemplo, a criança, você não tem isso. Então, é o tensoativo que é diferente que propicia essa irritação ou não. Então, eu, particularmente, sou uma pessoa extremamente alérgica, então, eu já me cuido, porque quando estiver passando shampoo, eu não ter... Porque toda vez que cai um pouco só nos meus olhos, por exemplo, já causa uma irritação e passa uns 3 a 5 minutos para poder passar. E fica aquela vermelhidão. Então, vai de pessoa para pessoa, né? E dermatites também, né? Com o uso contínuo e prolongado. Eu, por exemplo, tenho uma colega que lava roupa, né? Diarista, e aí ela teve problemas sérios, até ela descobrir que aquelas manchas que estavam na pele dela eram decorrentes dos detergentes que ela estava utilizando. Foi preciso fazer vários exames, mas, enfim, depois ela colocou luva e ficou tudo tranquilo, graças a Deus ela melhorou. Então, a gente tem que ter esses cuidados quando usa desses tópicos, para não ter esses efeitos indesejados, certo? A gente vai conversar mais, né? Daqui a pouco. Pronto. Boa tarde a todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Queria muito, muito agradecer o convite, né, feito. Agradecer também a professora Aline, o professor Rui, dizer que é uma honra estar na live com eles. Primeiro que eles são referências aqui na nossa Universidade Federal. Eu fui aluna deles, eu sou farmacêutica e fiz o mestrado em ciências farmacêuticas, foram meus professores também, e fiz o doutorado em ciências da saúde. Então, assim, é uma honra enorme estar ao lado deles, né? A gente tem a coordenadora do Centro de Informações Toxicológicas e tem um parceirão, que é o professor Rui, que, né, é referência. Eu lembro até hoje das aulas dele de química, então é uma honra. E é uma honra também falar um pouquinho para vocês sobre esse tema, né, tão importante, como já foi mencionado. De fato,
Vocês já ouviram muito falar sobre como é o vírus, então, o que está se descobrindo, né? A gente sabe que tem muita coisa nova, como é em relação aos medicamentos, e essa proposta desse tema foi para a gente observar que também esses produtos que a gente tem em casa têm um efeito, têm uma importância enorme. E a gente poder, né, explicar um pouquinho para vocês, para a população, para como deve ser o uso correto desses produtos, tendo em vista que todo mundo utiliza, né, de alguma forma. E eu vim falar para vocês, então, do hipoclorito de sódio, que vocês conhecem muito bem, que é a água sanitária, que é um aliado, né, nessa luta. E eu sei que muita gente tem dúvidas em relação e questionamentos em relação ao uso correto dessa água sanitária. Tinha na verdade, já tinha antes. E agora, com essa pandemia, com esse susto que todo mundo está tendo, é que esse produto ele vem sendo assim, todo mundo tá comprando muito, né? Litros e litros e deixando em casa, com medo e a gente se pergunta qual é a forma correta, como eu posso manusear de forma correta essa água sanitária, já que ela é uma aliada, sim, nessa luta, então a gente tem que ter cuidado, e como já foi mostrado pelos professores, são produtos que causam toxicidade. Então a gente tem que ter um certo cuidado no manuseio desses produtos, mesmo em casa. Então, a gente sabe que tem vários acidentes que podem acontecer em casa e a gente tem que ter o extremo cuidado com esses produtos. Então, pode passar, professora, por favor. E eu queria deixar bem fixado para vocês que a água sanitária é o hipoclorito de sódio, então é a mesma coisa, e aqueles, por exemplo, aqueles frasquinhos que vocês já ganharam, alguns de vocês podem ter ganhado, as secretarias de saúde distribuem para a gente, então é a mesma coisa que a gente compra lá no supermercado, então é o hipoclorito de sódio, que é essa água sanitária. E a água sanitária, ela vai ter 2 efeitos. Quais são esses efeitos, professora? É a desinfecção. A desinfecção, ela vai matar, eliminar os micro-organismos e tem o efeito de alvejamento, que o alvejamento é um procedimento químico ou físico que vai alvejar ou branquear o produto, o objeto em que esteja em contato com essa água sanitária. E essa água sanitária ela é obtida através da diluição desse hipoclorito de sódio ou de cálcio, e o teor de cloro ativo deve estar, pela Anvisa, que é o órgão que regulamenta esses produtos, deve estar entre 2 a 2,5%. Então, se vocês pegarem em casa, tiverem curiosidade de olhar no rótulo da água sanitária, ela vai vir lá, cloro ativo, entre 2 a 2,5%. Aí eu chamo a atenção de vocês, por exemplo, quando que não se deve comprar esses produtos. Vocês já viram que tem gente que passa na rua vendendo, esses produtos às vezes não tem rótulo nenhum, esses produtos vêm aberto, então assim, não vem lacrado de fábrica. Então, isso é importante porque para a gente ter o real efeito contra esse vírus ou contra os micro-organismos, a gente tem que ter essa concentração, tem que estar tudo de acordo com a legislação. Por isso que a gente indica, compre apenas produtos que estão registrados na Anvisa. Além do mais, então, eu tenho água sanitária, tudo certo. Além do mais, eu tenho hipoclorito de sódio industrial, que é aquele industrial. Dessa forma, ele é um produto, né, mistura de cloro com soda cáustica diluída, só que a concentração do cloro é muito maior, ela vai de 10% a 13%. Então, é um cloro bem concentrado, então por isso que a gente chama de hipoclorito de sódio industrial, que é utilizado na parte lá das indústrias. Já o que a gente utiliza em casa, ele vai de 2% a 2,5%. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é em relação ao cloro. O cloro, né, é um elemento químico encontrado naturalmente na forma de gás, não é encontrado à venda no comércio. E eu não sei se vocês já ouviram, aquele pessoal que passa vendendo também, e o que a gente indica é não compre nem use o produto, que é popularmente chamado de cloro, que é aquele líquido esverdeado ou amarelo, é aquele líquidozinho, que é normalmente vendido em qualquer quantidade. Então, as pessoas pedem, eu quero meio litro.
Ah, eu quero 200 ml. Então, até você que diz a quantidade do cloro que você quer, né? E é aquele produtozinho que tem um cheiro um cheiro bem forte. E esse produto, ele não vem nem com embalagem própria, né? Ele vem naqueles garrafões, às vezes transparentes, e ele é um produto muito concentrado, gente. Ele pode causar intoxicações graves por ingestão. Então, alguém pode beber de forma acidental ou por inalação, caso seja cheirado aquele produto. Então, quando o pessoal vai abrir lá, vê um cheiro enorme. E também pode causar irritações violentas quando em contato com a pele ou até com os olhos. Então, como o professor Rui falou, eu até me lembrei tomando banho, o shampoo tocou aqui, deu aquela irritação. Um shampoo dá uma irritaçãozinha na gente, a depender, como o professor Rui falou, a depender da pessoa, pode ficar vermelho. Imagine só água sanitária, imagine só cloro nos seus olhos, o que é que pode causar. Então, assim, são produtos extremamente, são ativos, mas são perigosos, a gente tem que ter um certo cuidado em relação a isso. E esse cloro, né, que o pessoal vende como cloro, ele é extremamente perigoso também, como a professora Aline já colocou. Tem crianças em casa. Então, eu já ouvi um relato dando aula de uma aluna, eu fiquei até assim, pasma, né? Uma aluna, ela tinha acho que 3 anos de idade, ela tomou cloro. Eu disse, meu Deus do céu. Ela disse que na hora, acho que a mãe não viu, estava num garrafão lá, a criança mexendo, ela disse que tomou, ela disse que foi muito pouco, porque na hora você vê o ácido, né, você já sente o ácido, você já, mas pode acontecer, então tem que ter muito cuidado. Eu fiquei assim, perplexa, eu falei, meu Deus, então como a gente tem que ter cuidado em relação a esses produtos. E além dos animais domésticos, né, que já foi também comentado aqui. E além do mais, não sei se vocês já viram, mas já perceberam, mas a água sanitária, ela sempre vem incolor, né, independente da marca que eu compre, e com aquele cheiro. Aí alguém pode perguntar, professora, e por que a indústria ela é tão ativa? Por que ela não coloca uma cor? Né, coloca um vermelhinho, coloca um rosa na água sanitária, por que ela não coloca um cheiro, para tirar aquele cheiro forte? Por que não coloca uma fragrância, para a gente ter... Só que pela Anvisa, a gente não pode adicionar corante, não pode adicionar fragrância, não pode, tem que ser realmente o que a gente comentou aqui. Por isso que não comprem produtos que não vêm lacrados, é extremamente sério isso. Professora, pode passar, por favor? E aí a gente pergunta, né, onde e como eu vou utilizar essa água sanitária? Esse produto que está bem pertinho da gente, né, como é que eu vou fazer? Tem gente que está jogando na casa toda, que está fazendo, que está... E outra coisa também, alguém poderia até perguntar, professora, por que não pode ser spray, né? A gente jogava um spray assim e já não pode, a Anvisa também não permite. Pelo cuidado e pelo o perigo que esses produtos são para a nossa saúde. Então, também a Anvisa não permite, vem sempre na forma líquida esse hipoclorito de sódio, tá? E a gente fala que chama atenção, não deve utilizar em superfícies metálicas ou na pele. Então, gente, não dá para usar água sanitária na pele. Eu já vi relatos de gente dizendo, se não tiver álcool, eu passo água sanitária, já que ela é mais forte. Não pode, ela é muito tóxica, ela pode causar dermatite na sua pele. O professor Rui até comentou de uma diarista, né, que teve já problemas. Eu já tive particularmente, eu passei 2 semanas com a pele descamando, e foi aí que eu disse, eu tenho que ter cuidado no manuseio, e vamos lá, porque a gente acha que, dependendo muito do organismo, a gente acha que é uma coisa fácil, e não é, então tem que ter cuidado. E como é que ocorre a higienização, né, de frutas e verduras? Como é que eu faço? Você não pode colocar água sanitária pura nesses produtos. Então, a gente chegou do mercado, eu vou lá, peguei frutas e verduras, eu vou pegar uma quantidade de água sanitária para uma grande quantidade de água, tá? Para não dar intoxicação. Então, geralmente, a gente utiliza 25 ml de água sanitária para 975 ml de água. E eu coloco lá, deixo 20 minutos, e depois eu tenho que lavar, gente. Eu não posso simplesmente, como tá lá na água, jogar já na geladeira, jogar na fruteira. Não, eu tenho que lavar para tirar qualquer resquício
de hipoclorito de sódio, para não causar nenhum problema no organismo. Então, lavei, tudo certo. E em relação à limpeza geral, como é que é feita a limpeza geral em casa? Muita gente também, né, vai no banheiro, joga água sanitária, e quando chega alguém, sente o cheiro, né, e fica irritado com aquele cheiro. Muita gente tem alergia ao cheiro de água sanitária. É importante a gente dizer para vocês que tem que diluir essa água sanitária também. E como a gente colocou na figurinha, vocês estão vendo que a mulher aí, ela tá com luva. Então, é importante, como acho que o professor Rui que falou, a gente usar luva, né, quando for manusear esses produtos, já para evitar, ninguém sabe, né, como vai ser o organismo, como ele vai estar reagindo, para evitar qualquer tipo de intoxicação, qualquer dermatite, qualquer problema na pele. O que é que eu faço? Coloco, diluo lá em água, normalmente a gente usa 250 ml de água sanitária para 1 litro, e eu deixo por 10 minutos. Não é para deixar a tarde toda. Tem gente que lava o banheiro e deixa a tarde toda, quando vai mais tarde, imagina como é que está o cheiro, né? Forte demais. Então, tenham muito cuidado em relação a isso. Além do mais, lavou, abre a janela para sair o cheiro, para dar aquela arejada, tá? Professora, pode passar, por favor? E além da água sanitária, né, eu tenho os alvejantes, que a gente também utiliza muito, que também apresentam hipoclorito de sódio como ativo. Esses alvejantes, eles já podem ter cheiro, então, a gente encontra alvejante de cor, a gente encontra alvejante com cheirinho já, né, um corante, um cheirinho, e só que eu saliento para vocês que os alvejantes não são usados, não são indicados para desinfecção de frutas e verduras. Então, eu não posso pegar alvejante e diluir lá e colocar em frutas e verduras. Apenas o hipoclorito de sódio, que é a água sanitária. Outra dica também, se você esquecer dessa diluição, vai no rótulo, que a Anvisa obriga os fabricantes a colocarem no rótulo como é a diluição. Eu fui olhar na minha aqui de casa e tá lá bonitinho como é a diluição. Então, porque é um produto registrado, então ele tem que estar de acordo com a legislação. Pode passar, professora, por favor. E os efeitos tóxicos que a gente já comentou, mas é bom a gente salientar, né? Falar mais ainda para vocês. A gente pode, nos olhos, ter conjuntivite, e a depender da concentração desse produto, a gente pode ter até cegueira, gente, com água sanitária. Então, assim, água sanitária, professora, pode sim. Então, a depender da concentração, do tempo de contato. Então, imagina uma criança, né? Uma criança que não sabe, não vai saber o que fazer. A gente não vai lavar. E a criança, né? Então, tem que ter muito cuidado. Em relação à pele, pode causar dermatite e queimaduras. E, então, não pode passar, o professor Rui já falou, álcool, né? Álcool em gel, ok, mas nada de estar passando água sanitária na pele, não pode. E em relação à inalação, né? Ele pode ser inalado, a professora Aline falou da questão da irritação, que pode até estar confundindo. Quem sabe a gente está achando que está com alguma coisa, mas é em relação a esses produtos. E realmente pode ser, porque muita gente já sente uma irritaçãozinha, já fica, eita, será que eu estou com alguma coisa, né? E causa também, em relação à ingestão acidental, pode causar irritação nas mucosas, da boca, garganta, além de dores no estômago. E pode causar úlceras, porque lembrando que a água sanitária é extremamente ácida, ela pode chegar até 13,5 pH, então é muito ácida. Então, se ocorrer uma ingestão, pode dar até uma úlcera em você. Então, tem que ter muito cuidado. Pode passar, professora. E outros cuidados que a gente também tem que ter, e isso está até no rótulo, a Anvisa também obriga, não misturar com ácidos, pois pode reagir formando esse gás cloro. Então, imagina, um ácido com outro ácido, então tem que ter muito cuidado. E também com produtos que contenham amônia, muito cuidado, porque pode formar um gás também tóxico para você. E pensando na parte ambiental também, não pode despejar em rios e cursos de água, porque isso pode alterar o pH dos mesmos. Então, você pega uma água sanitária que é extremamente tóxica, você joga lá nos rios, então imagina, vai alterar o pH daquele ecossistema, causando sérios problemas também para a parte aquática, tá? É isso, daqui a pouco a gente conversa mais com o professor Rui falou. Obrigada. Então, eu vou dar continuidade, pessoal, em relação aos desinfetantes. Na verdade, todos que a gente comentou até agora, né, desde o álcool a 70, ele tem a ação desinfetante.
Os tensoativos, eles vão ter também essa ação desinfetante, e o hipoclorito da mesma forma. Todos, de alguma forma, vão interagir com aquele envelope do vírus que eu coloquei no comecinho. Então, como os professores colocaram, né? A professora Tamires colocou em relação ao hipoclorito, como ele iria agir, o professor Rui também colocou em relação à forma, o mecanismo, como essas substâncias vão atuar naquele envelope para abrir o envelope e eliminar o vírus, né? Tornar o vírus inativo. Mas em termos de uma classificação, até em termos de regulação da Anvisa, a gente tem algumas outras substâncias que são classificadas, propriamente dito, como desinfetantes. Os desinfetantes, eles sempre têm ação microbicida. Então, normalmente, a gente vai utilizar esses desinfetantes no ambiente, na desinfecção de superfícies, e como a professora Tamires falou, nunca em alimentos, enfim. Né? Até existem algumas recomendações para a lavagem das embalagens quando a gente chega no supermercado. Então, embalagem de arroz, embalagem de macarrão, né, em relação a essas embalagens, porque se você lava com água corrente, tiver algum furinho naquela embalagem, também pode entrar água e aí facilitar o desenvolvimento de fungos, enfim. E aí até que desinfetante eu vou utilizar para limpar essas embalagens, na dúvida, se tem furinho, se não tem furinho, uso o álcool 70, porque o poder de evaporação dele vai ser melhor até do que a água e os outros surfactantes. Então, eu vou falar especificamente de alguns desinfetantes, e principalmente do mais usado no domicílio, né? Então, os desinfetantes, eles são considerados como formulações que têm na sua composição substâncias microbicidas, como eu já tinha falado, ou seja, eles são letais para os micro-organismos e não só para o coronavírus, o SARS-CoV-2, mas também para bactérias, vírus, fungos. Como eu falei no início, a gente, na verdade, tem que ter essa postura de fazer essa desinfecção de tudo. Agora, nesse momento da pandemia da Covid-19, causada pelo coronavírus, a gente está mais atento a essa desinfecção de maneira geral, tanto pessoal como do ambiente. Mas a gente já tem que fazer isso sempre. Então, os exemplos de microbicidas utilizados são os quaternários de amônio, triclosan, as biguanidas, ácido lático. Tem outros também, ozônio, que as pessoas estão colocando bastante. Mas dos desinfetantes que a gente mais utiliza de forma doméstica, no domicílio, são do tipo quaternário de amônio. Então, além desses que a gente já comentou, além do álcool 70, além do hipoclorito, dos detergentes e sabões de maneira geral, os quaternários de amônio são os mais utilizados. E aí eu vou ter que dizer uma marca que é para vocês saberem qual é. É aquele lisoforme, aquele da embalagem laranjinha. Tá? Eu só estou dizendo a marca para que vocês façam a ligação de qual é esse quaternário de amônio, né? Que é o desinfetante que a gente mais utiliza, enfim, em casa. E aí, os quaternários de amônio, já que eles são os mais utilizados, eu dei ênfase, eles são capazes de romper essa parede celular, esse envelope do vírus, e também de outros micro-organismos, causando essa morte. Eles causam uma oxidação ali na membrana do vírus e conseguem quebrar, abrir o envelope e degradar o vírus. Eles são os microbicidas mais utilizados, como eu já falei, para uso doméstico. Só que aí vem a questão da toxicidade muito séria, porque principalmente em relação à inalação. Tá? Então, assim,
O cheiro dos quaternários de amônio é um cheiro muito forte, ele vaporiza muito facilmente, mesmo em temperatura ambiente, mesmo em locais que a temperatura é mais amena. Então, essa inalação, principalmente se essa manipulação desse produto for feita num ambiente não muito ventilado, ela pode causar irritação da garganta, e aí vem aquela questão que a gente já colocou em relação à confusão com sintomas da Covid-19, né? Nariz e pulmões. Infelizmente, a inalação dos quaternários de amônio pode causar uma irritação das vias aéreas tão séria que pode desencadear inflamações pulmonares, pneumonias, tá? No caso da ingestão acidental, os quaternários de amônio, eles podem causar irritação na boca, na garganta, e pode causar úlceras gástricas, e o contato com a pele, ele também pode causar queimaduras, irritações e dermatites de contato. Então, quais são as recomendações? Então, seria não usar esses produtos? Claro que não. A recomendação é utilizar com algum equipamento de proteção individual. Então, no caso das mãos, da pele, usar aquela luvinha de borracha que a gente compra no supermercado, como até a professora Tamires falou. No caso, a questão da inalação, realmente abrir as janelas, deixar o ambiente mais arejado. As nossas máscaras que a gente tem utilizado, a máscara caseira, né, a máscara de tecido, de algodão, ela não é suficiente para filtrar esse odor, esse cheiro dos produtos de limpeza, mas ela pode diminuir um pouquinho. Então, assim, é uma barreira para proteção individual. Se for possível utilizar, é uma boa alternativa utilizar a máscara para lidar com esses produtos de limpeza, principalmente esses produtos que têm um cheiro mais ativo, que a gente percebe que eles já podem causar alguma irritação das vias aéreas superiores. E a luva de borracha é uma opção, máscara. Claro que ninguém nesse momento vai encontrar máscara de carvão tão facilmente, então a máscara que a gente puder utilizar, lançar a mão da máscara caseira, lançar a mão de alguma máscara que proteja as vias aéreas, tá? E em relação à ingestão, ela é acidental normalmente, então manter esses produtos longe do alcance das crianças, sem dúvida. Aí tem algumas recomendações de maneira geral, que eu acredito que vocês já estejam bem orientados, não é? Então, lavar cuidadosamente as mãos após o manuseio desses produtos. E aí a gente fala em lavar cuidadosamente as mãos em relação ao produto de limpeza, caso não tenha utilizado luvas, né? A luvinha de borracha, aquela luvinha que a gente compra no supermercado mesmo. Em caso de alguma exposição acidental por qualquer das vias, quaisquer das vias de exposição que a gente comentou, via ocular, via cutânea, né, a pele, via respiratória, se perceber que é uma intoxicação aguda tendendo a grave, é preciso procurar um atendimento médico e levar a embalagem do produto. Claro que todas essas recomendações que a gente coloca aqui, a gente espera que vocês sejam multiplicadores dessas informações, porque o máximo que a gente puder evitar esses eventos de intoxicação exógena por esses produtos de limpeza, o máximo que a gente puder evitar, a gente vai estar evitando idas aos locais de saúde, então aos estabelecimentos de saúde, né, a UPS, a UPA, enfim, que aí há, infelizmente, o risco de contaminação pelo vírus. Então, o que a gente puder evitar, né, a ida a esses estabelecimentos, melhor. Lê atentamente o rótulo sempre. Uma das questões que a gente coloca em relação ao rótulo, a leitura do rótulo vai informar a todas as pessoas a questão da impossibilidade de misturar essas substâncias. Então, quando a gente diz assim, não misture o hipoclorito com ácidos, não misture o álcool, inclusive com água,
Eu não sei se vocês lembram, mas a gente sabe que se a gente misturar um pouquinho de álcool com um pouquinho de água, chega a esquenta um pouquinho, né? Na mão da gente. Então, esse aquecimento é uma reação química, é uma reação exotérmica, que leva a um aumentozinho da temperatura, porque libera energia. Essa reação química, quando é só um aumentozinho de temperatura, não tem tantos problemas. Mas as reações químicas, ela, dependendo da concentração dos diferentes produtos de limpeza, a reação química pode ser mais eficiente e aí causar a síntese de produtos que sejam mais tóxicos, como é o caso, por exemplo, da mistura do hipoclorito com substâncias ácidas, ou ela pode ser mais eficiente no sentido de causar um dano maior ao nosso organismo. Então, a gente precisa ter cuidado em relação a isso. Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês é a questão de uma nota técnica que a Anvisa publicou na semana passada, se eu não me engano, foi semana passada, a nota técnica número 51, que trata dos túneis de desinfecção. Então, a Anvisa publicou essa nota técnica trazendo a preocupação em relação a esses túneis de desinfecção que estão sendo instalados, ou pelo menos estavam sendo instalados, em locais públicos, como metrô, como entradas de unidades de saúde ou de hospitais, entradas e saídas, que inclusive passou na mídia, né, mostrando que era um novo nicho de mercado, enfim, uma empresa que estava fabricando esses túneis, onde as pessoas passam por dentro dele e recebem a aspersão de um produto de limpeza. E esse produto de limpeza pode ser hipoclorito, pode ser ozônio, pode ser um desinfetante do tipo quaternário de amônio, ou triclosan, clorexidina também estava sendo utilizado. E assim, na nota técnica da Anvisa, ela proíbe a instalação desses túneis, porque essas substâncias que são aspergidas em cima das pessoas, elas podem causar intoxicações. Então, quando a pessoa passa por dentro daquele túnel, a pessoa está com todas as vias de exposição possíveis expostas. Então, a pele está exposta, os olhos estão expostos, as vias respiratórias estão expostas. Então, é preciso que nem todas as pessoas, algumas pessoas vão ser alérgicas a esses produtos e outras vão ter a toxicidade propriamente dita desses produtos diretamente tendo contato com o organismo através dessas vias. Então, a Anvisa, ela proibiu. Mas, se por acaso vocês encontrarem esses dispositivos em algum lugar, a recomendação é que vocês não passem por dentro, porque a gente não sabe a segurança que esses dispositivos têm para as pessoas. Há só uma ressalva da Anvisa em relação a esses túneis de desinfecção para profissionais da saúde, que estejam devidamente paramentados e que estavam num ambiente altamente contaminado, como uma UTI específica para tratamento de pacientes de Covid-19. Então, ao sair desses ambientes, ainda totalmente paramentados, esses profissionais passarem por dentro desses túneis, porque eles vão estar desinfetando as roupas, né, os paramentos. E aí, no momento que eles forem retirar esses paramentos, a possibilidade de infecção do profissional da saúde realmente é diminuída. Então, essa é a única ressalva da Anvisa para esses túneis de desinfecção. Mas as pessoas que estiverem com roupas normais, sem paramentação nenhuma, não devem passar por dentro desses túneis. Então, assim, gente, eu acredito que eu já vou passar para os agradecimentos, mas não vamos encerrar, não, viu? Vamos abrir para as perguntas. Mais uma vez, agradecer essa parceria também da professora Tamires e do professor Rui, dizer que o professor Rui, ele foi o nosso canal, né, junto à professora Margot, mais uma vez agradecer a professora Margot e a professora Eliana. Eu acho que para as pessoas que foram entrando depois é importante a gente colocar, os três somos farmacêuticos, eu e o professor Rui somos professores do curso de farmácia da UFAL, eu coordeno o Centro de Informações Toxicológicas da UFAL, que é um programa de extensão
para disseminação de informações toxicológicas. E a professora Tamires é farmacêutica, coordena o curso de farmácia da Faculdade Estácio, aqui em Maceió, e nós estamos disponíveis, é tanto que nós deixamos os nossos e-mails, vocês podem entrar em contato, se tiverem mais alguma dúvida que por acaso a gente não consiga tirar aqui, vocês podem entrar em contato que a gente vai estar respondendo. E também vocês podem seguir o Instagram do Citox, que é @citoxufal, e lá nós fazemos ciclos de informações toxicológicas com várias substâncias, então várias classes de substâncias. Fizemos um ciclo com domes sanitários, basicamente com esses materiais que a gente passou aqui para vocês. Nesse momento, nós estamos com um ciclo de informações toxicológicas sobre medicamentos, com ênfase nos fármacos que estão sendo estudados para tratamento da Covid-19, aqueles que já foram condenados, vamos dizer assim, para esse tratamento. Nós também trazemos os artigos científicos que mostram o porquê dessa proscrição desses fármacos. Então, temos essas informações lá, e vocês também podem, se quiserem, fazer perguntas nos comentários das postagens, que nós vamos estar respondendo. Mas agora a gente aguarda as dúvidas em relação ao assunto que a gente trouxe aqui, que é a toxicidade dos produtos de limpeza. Oi, então, eu vou estar selecionando aqui algumas. A gente tem a Hilda Ferreira, que ela veio com a seguinte dúvida. Ela disse que somente o cheiro da água sanitária já dá coceira nela. E qual seria o substituto para isso? Pode falar, professor. Você quer responder? Não, pode. Só vou tentar entender outra. Nos casos de alergias ou nos casos de irritação direta, propriamente dito, em relação ao uso desses produtos, o que a gente indica que é menos tóxico do que a água sanitária são os sabões, os sabonetes, o sabão de coco, ele é pouco alergênico, não é totalmente zero alergênico, mas ele é menos alergênico. Então, a gente pode fazer essas substituições. Agora, no caso da necessidade do alvejamento, e que os sabões, os tensoativos, eles não vão dar essa característica, então, e não houver como fazer essa substituição, então a gente recomenda que se reforce nos equipamentos de proteção individual. Inclusive, nessas pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, a gente recomenda que faça a compra de máscaras com filtro de carvão ativado, porque aí essas pessoas vão estar realmente se protegendo dos efeitos respiratórios dessas substâncias. E se não houver realmente a possibilidade de não usar esses produtos, se a pessoa tiver que usar para as finalidades a que ele se aplica, então é aumentar o uso dos equipamentos de proteção individual. A Ângela Cristina, ela pergunta, que a mão dela vem descascando, né? E ela pergunta se isso pode ser por muito uso de álcool em gel. Sim. Sim. Até sem dúvidas. O meu esposo, Ângela, também estava com isso. Ele está lavando, assim, extremamente, muito a mão, né? Desgramou muito, e ele está ficando com a mão ressecada em relação a isso. Então, o que eu estou fazendo, o que a gente está fazendo aqui é também passando hidratante, né? Para poder evitar esse ressecamento. E, então, o álcool em gel, ele pode sim. Meu esposo está do mesmo jeito. Aqui, a Fátima, ela pergunta qual a diferença entre água sanitária com cloro e sem cloro? A água sanitária com cloro, toda água sanitária, ela tem que ter hipoclorito de sódio. E ela tem o cloro ativo. Ela vai ter que ter o cloro ativo entre aquela porcentagem de 2 e 2,5%. Eu nunca vi água sanitária sem o cloro.
Eu não sei se algum professor já viu, mas eu nunca vi água sanitária sem cloro. Pela Anvisa, ela tem que ter a porcentagem lá. O que pode existir, Fátima, não é? O que pode existir é alvejante, por exemplo, mas a água sanitária, por si só, ela tem que vir de 2 a 2,5% com cloro ativo. Talvez ela tenha se referido àqueles outros alvejantes, né, Tamiris, como você falou. Eu acho. Aquele que é a embalagem rosa, que eu não vou falar, eu não quero falar das marcas, mas é porque a gente às vezes sente a necessidade de falar a marca para que as pessoas entendam. Então, tem um alvejantezinho da marca da embalagem rosa, que ele é um pozinho ou também líquido, que é outro tipo de oxidante, é outra substância química que também é oxidante, atua com o mesmo mecanismo de ação do hipoclorito, mas não é hipoclorito. Então, a água sanitária, realmente, ela tem que ter o hipoclorito na Constituição. Isso, quando você abre a Anvisa, eu estou com a legislação, você tem o alvejante à base de cloro e ele realmente sem ter. Então, alvejante sim, mas a água sanitária não, tem que ter o cloro ativo lá naquela quantidade. O José Ferreira, ele fala o seguinte: qual é a proporção adequada de água e água sanitária para desinfecção de verduras e para limpeza do chão? Pronto, é o seguinte, é preconizado, né, aquela quantidade que eu falei, que é os 25 de água sanitária para 1 litro de água, tá? E para isso, para verduras, para desinfecção de verduras e frutas. E para ambiente, você tem 250 ml de água, para água sanitária, para 1 litro de água corrente. Mas o que a Anvisa também preconiza, gente, é que vocês leiam o rótulo. Por exemplo, então você vai também de acordo com a indicação do fabricante, porque eles fazem testes para isso. Por exemplo, eu anotei o meu, eu fui aqui olhar na minha água sanitária, e ela diz o seguinte, a minha fala 100 ml para 1 litro, para as verduras e frutas. E fala que é uma colher de sopa, que uma colher de sopa equivale a 15 ml, para 150 ml de água. Ou seja, sempre a proporção é de 1 para 10, como se fosse 1 para 10. Ou seja, é muito pouco de água sanitária para muita quantidade de água corrente, para desinfecção de verduras e frutas, é o que a gente chama a atenção. Não pode ser puro, não pode ser meio a meio, geralmente é 1 para 10. Então, vejam também o rótulo dos produtos de vocês, tá? Na própria legislação, ele dá para a gente essa quantidade, mas ele diz, vá de acordo com o fabricante, porque ele faz testes para ver em relação a isso. Então, podem olhar no rótulo que tem que vir. O Daniel Barros, ele pergunta o seguinte: seria melhor usar álcool 96 ao invés do 70 para limpar superfícies? Essa eu vou deixar para o professor Rui responder. Não, Daniel, sempre é melhor, né, justamente usar essa proporção aí, esse título alcoométrico, né, que a gente chama, alcoólico, de 70%, né, justamente porque tem essa... Na realidade é o seguinte, é bom explicar que pela farmacopeia americana, né, a farmacopeia é o órgão, o livro, né, o compêndio oficial que a gente tem com relação que traz tudo isso, todas essas informações. E é visto que a atividade bactericida, ela se dá mais ou menos de 60% a 90% de álcool, de alcoólico. Então, é interessante, e foi visto que, nesse intervalo, 70% equivale a melhor efeito, justamente devido à água, que é importante para não haver essa evaporação tamanho. Porque se você tem 90% ou acima disso, vamos pegar 90%. 90% tem 90 de álcool e 10 de água, então a quantidade de água é menor do que 70, que é 70 de álcool etílico e 30 de água. Então, essa quantidade de 30% de água é importante para haver essa ação mais adequada do álcool dele não evaporar. Então, é por isso que, apesar de ter mais de 90% ser mais concentrado, mas nem sempre o que é mais é o melhor. Como diz a história, né? Na nossa sociedade sempre isso. Mais é melhor. Não, nem sempre o mais é que corresponde ao melhor.
Ô, Maria Luísa e os professores, eu vou pedir desculpa, porque eu tenho uma reunião que é de 4 horas, eu já avisei aqui ao gestor, vou atrasar 10 minutos, é 4h11. Mas eu queria agradecer, e qualquer dúvida que tiver, tá aqui no e-mail, como a professora Aline colocou, agradecer de novo, foi ótimo, e qualquer dúvida, mandem pelo e-mail, viu? E realmente eu tenho uma reunião... Obrigada, Tamires. Obrigado, Tamires, prazer. Tchau. A gente pode continuar mais uns 10 ou 15 minutinhos aqui? Sim, podemos. É possível? O José Ferreira, ele pergunta quanto tempo dura o efeito da água sanitária depois de diluída em água? E ele também fala o seguinte, é possível armazenar essa mistura? Por quanto tempo e como, né? Então, existe um tempo, a água sanitária, ela oxida facilmente. Então, quando se faz a diluição, a mistura, né, seja de 1 parte para 3 partes, seja a diluição de 1 para 10, em torno de 2 a 3 horas no máximo, a gente ainda confia que a concentração ali está ainda suficiente. É preciso proteger da luz. Não é, se você deixar exposto à luz do sol, ela vai perder sim a capacidade desinfetante, a capacidade oxidante da água sanitária. E uma outra questão que é importante em relação à diluição e o armazenamento, além dessa questão de manter as propriedades oxidantes da água sanitária intactas para que ela atue contra os micro-organismos, é a questão do armazenamento e em qual recipiente a gente vai armazenar. Eu estava conversando com uma amiga que também é farmacêutica, e aí ela contou, que explicou para a irmã dela como fazer a diluição. E aí a irmã dela fez a diluição, aí para diluir para 1 litro, ela achou mais fácil colocar numa garrafa de água mineral de 1 litro. E aí ela foi e colocou na garrafa de água mineral lá, diluído, e era a diluição de 250 completando para 1 litro, e aí o sobrinho dela, né, filho da irmã dela, foi lá e bebeu, porque achou que era água mineral. Então, assim, os cuidados para a gente realmente não armazenar em recipientes que sejam, que confundam, né, principalmente com água, e realmente armazenar em local alto, longe das crianças. Então, o cuidado nessas diluições, o ideal é fazer essas diluições e utilizar no mesmo momento. Então, vai fazer a desinfecção do ambiente, faz a diluição da forma como precisa ser feito e utiliza naquele momento. Se for armazenar, é preciso armazenar abrigo da luz, porque senão ela perde realmente o efeito, bactericida, microbicida, viruicida, e também ter cuidado em relação a como vai armazenar longe de crianças, animais domésticos, pessoas que têm algum transtorno, enfim, isso é muito importante, pela questão da toxicidade. A Naira, ela pergunta o seguinte, é correto comprar um galão de álcool em gel e repor os potes pequenos em casa? Vou deixar para o professor Rui. É possível fazer isso, sim, né? Desde que você acondicione adequadamente. A gente tem que sempre lembrar o seguinte, cada vez que a gente abre esse galão esse galão maior, se a gente deixar muito tempo aberto, ele vai perdendo aquela coisa que eu falei, desse acondicionamento. Então, repôs, fechou rapidinho, tudo bem, não tem problema nenhum você ter e repondo aos poucos. Mas sempre tendo cuidado com relação a essa manipulação. Eu chamo a atenção também com relação a essa manipulação no local onde é que é feito, essa transferência de álcool em gel, vai colocar realmente na boca, né, no orifício de um recipiente para o outro, porque se você já coloca um funil ali, você já pode ter o perigo de uma contaminação do produto. Então, tem que ter todo cuidado nessa parte de manuseio quando você vai fazer essa reposição, já que você não está comprando o produto originado aí dos estabelecimentos comerciais que comercializam esse produto já certinho, né, naquela quantidade. Então, toda manipulação em casa, ela tem que ter muito cuidado para poder ser
mesmo que seja uma simples transferência de volume ou de conteúdo de um frasco para o outro. Tem uma outra dúvida aqui, em relação à água sanitária, né? A Silvana Veras, ela pergunta qual a quantidade para uso nas máscaras? Então, para uso nas máscaras, a gente recomenda a mesma diluição que faz para a limpeza de alimentos, né, de frutas e verduras. É aquela diluição em que você usa 25 ml de água sanitária e completa para 1 litro. Então, os 25 ml corresponde o quê? A um copinho descartável de café. E aí, aqueles 25 ml completa para 1 litro. Na verdade, as máscaras de algodão, elas podem ser lavadas com sabões, sabão de coco, sabão em pedra, sabão em pó. E aí as pessoas estão recomendando realmente deixar de molho um pouquinho na água sanitária, para que não fique o cheiro do hipoclorito, né, que é ativo, a gente indica que seja essa diluição maior. E depois que ela for secar ao ar livre, também é importante que passe a ferro, né? Porque o calor também vai contribuir aí para matar os micro-organismos. Ok, vocês vão pegar uma última pergunta antes da gente encerrar. A Maria Berenice, ela pergunta, gostaria de saber da máscara de filtro de carvão ativado, qual é o tempo de uso? Então, depende do filtro, depende do fabricante. Na verdade, o filtro de carvão ativado, ele tem a validade, né? Você pode comprar a máscara e trocar só o filtro, né? Que normalmente é aquele circular que você encaixa na máscara. Então, ele tem o tempo de validade, o próprio, no rótulo, na caixinha que vem o filtro, ele fala quanto tempo pode ser utilizado para cada vapor que vai ser exposto àquela máscara. Então, a recomendação é seguir o fabricante. É isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, os professores já deixaram os e-mails deles. A gente também vai estar sempre respondendo o que a gente puder responder pelo grupo do WhatsApp. Mas a gente precisa encerrar a live agora. A gente já passou até um tempinho bom do tempo estimado. E muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, professores. Amanhã a gente volta com mais uma live às 15h. E eu vou deixar os professores se despedirem. Obrigada mais uma vez, Maria Luísa, pelo essa mediação, né, que deixa a gente mais à vontade. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a esse convite, né, da Unicer, da UNB, a professora Margot, a professora Eliana e todos que estão envolvidos nesse projeto, porque é muito importante, né, a questão da educação em saúde. Em termos da toxicologia, a questão da educação, da disseminação de informações toxicológicas diminui muito os eventos de intoxicação, diminui os casos clínicos. Então, isso é muito importante. Então, agradeço a oportunidade, agradeço o convite que foi mediado pelo professor Rui, né, professor Rui Reis, por meio desse conhecimento dele em relação ao projeto de vocês, a Unicer e a UNB. Muito obrigada a todos, obrigada aos alunos que assistiram, que fizeram perguntas, e como eu falei, a gente está disponível para responder. E sigam o Citox, tá? Quem tiver Instagram, siga o Citox, @CitoxUFAL. Então, passo para o professor Rui. Muito obrigada, professor Rui, pela oportunidade também, tá? Professora Aline, muito obrigado, digo eu, pela oportunidade de estar fazendo parte de um projeto que é o Citox aqui na universidade, tão importante que não só para Alagoas, né, como a gente está vendo, quebrando aí as barreiras, chegando aí em Brasília, em todo o Brasil que precisar. A gente fica muito feliz de ter uma pessoa como a professora Aline à frente e ser tão ativo, né? Lá na universidade a gente sabe que os projetos, sempre com projetos muito interessantes, sempre prestando esse serviço que a universidade está aqui para isso, prestar esse serviço à população. Então, parabéns, professora Aline. Muito obrigado, professora Maria Luísa, professora Margot, todo mundo que faz parte aí da Unicer e da UNB, pela oportunidade de dizer que a gente sempre está aberto para
parcerias como essa, tá certo? Boa tarde a todos. Boa tarde. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Pronto, Malu. Obrigada, Malu. Boa tarde.